Adriana e pelo professor Fernando, né, os alunos Juliana, Luiz e Daniela, vão falar para a gente, então, sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, conceitos chaves nas ciências ambientais. Então, o grupo terá aí 20 minutos, não é isso que nós combinamos? Para a apresentação, e eu já passo a palavra, então, para o grupo. Então tá. Nós estamos sendo orientadas pelos professores Fernando e Adriana. E pode passar, Dani. O título do nosso trabalho é Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável, palavra-chave nas ciências ambientais. E o conceito de desenvolvimento sustentável, ele surgiu da preocupação em relação ao uso excessivo dos recursos naturais para a manutenção das atividades industriais e dos impactos que decorrem disso, né? E, a princípio, ele foi definido como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as próprias necessidades. E o debate em torno do desenvolvimento sustentável, ele gira em torno de 3 dimensões principais da sustentabilidade, que é a social, econômica e ambiental ou ecológica. A sustentabilidade ambiental, ela corresponde à manutenção dos recursos, à manutenção ao longo do tempo da estrutura e da dinâmica dos ecossistemas, pressupondo o uso dos recursos naturais, respeitando o seu tempo e as suas taxas de regeneração. A sustentabilidade social, ela propõe um redirecionamento na sociedade para uma maior equidade na distribuição de renda e de bens, como forma de reduzir as disparidades que existem entre as classes sociais. E a sustentabilidade econômica, ela implica num sistema de produção que satisfaça as necessidades dos níveis de consumo atuais, sem comprometer a disponibilidade dos recursos naturais para as gerações futuras. E esses conceitos, tanto de desenvolvimento sustentável quanto sustentabilidade, eles podem ser conceitos chaves na área das ciências ambientais, uma vez que eles abrangem as dimensões, pelo menos a social, econômica e ambiental, de forma equilibrada, analisando as suas relações de forma interdisciplinar, que é intrínseca à área das ciências ambientais, né? Em relação à interpretação sobre esses conceitos, existem muitos debates e muitas controvérsias, porque apesar de haver um entendimento de que tem que ter, não deve haver um prevalecimento de uma dimensão sobre a outra, e sim um equilíbrio entre as três, muitas vezes o que a gente percebe é que há sim um prevalecimento e um direcionamento das pesquisas. Então, por serem conceitos amplos que permitem diferentes interpretações, é importante a gente refletir se existe discussão suficiente desses conceitos e a consolidação deles. E a nossa hipótese é de que existe pouca discussão desses conceitos que são considerados centrais nas ciências ambientais. Dessa forma, o objetivo geral do nosso trabalho é analisar os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável nas ciências ambientais no Brasil. E, mais especificamente, analisar a construção do conceito ao longo do tempo, né, o conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, distinguindo as diferentes interpretações desses conceitos na produção científica na área de ciências ambientais no Brasil, identificando as filiações teóricas dos trabalhos no início do século XXI. Para tanto, nós formulamos, com o apoio dos professores do referencial bibliográfico, um método que adequasse ao nosso problema e ao nosso objeto. Pode passar, Dani. Nós buscamos a materialização do uso dos conceitos nos projetos desenvolvidos nos cursos de pós-graduação em ciências ambientais, desde que a área foi criada em 2011. 2 trabalhos inspiraram muito a nossa análise de dados e a formulação da nossa metodologia. Foi o Romanovski-Eins, de 2006, e o Camargo, de 2016.
Então, como nós elaboramos, como nós procedemos, né? Nós realizamos um levantamento de dados sobre as teses produzidas pelos programas de pós-graduação em ciência ambiental, da área de ciência ambiental, desde que ela foi concebida, por entender que estes vão fornecer discussões mais aprofundadas sobre os estudos realizados sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Com a intenção de representar de maneira, pelo menos igualitária, os programas existentes por todos os estados da federação, pela maior parte dos estados da federação, nós elegemos como programa para estudo os programas mais antigos de cada estado. Todas as informações que nós utilizamos para dar início à seleção dos trabalhos a serem estudados foram retiradas do banco de dados abertos da CAPES. O banco de dados, ele só fornece, pelo menos até o momento que eu estou falando, bom, que eu estou falando não, mas no momento que nós começamos a nossa pesquisa, os dados das teses e dissertações até o ano de 2018. Então, o nosso período de análise foi 2011 a 2018. Pode passar, né? Após, então, nós entrarmos no banco de dados e fazermos todo o download das informações, manipularmos esses dados, nós chegamos a 18 programas de pós-graduação no Brasil. Esse foi o nosso primeiro filtro. Pode passar. Os programas estão aqui, né? Não vou me deter muito falando de cada um deles no nosso trabalho, eles também estão lá representados, mas a gente pode observar que dentre esses 18, alguns ainda não tiveram tempo hábil para defesas de teses. Portanto, então, nem todos vão aparecer nesta análise. Pode passar, por favor. Bom, o segundo filtro que nós estabelecemos, que foi estabelecido visando atingir os nossos objetivos e também baseado nas bibliografias lidas, foi, então, selecionar todas essas teses produzidas por esses programas ao longo desse tempo. Foram 955 teses. Mas nós queríamos sócios que falassem sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, então fizemos também o processo de filtragem dessas teses em todas as planilhas eletrônicas e obtivemos 150 teses. Quando começamos a fazer uma leitura flutuante dessas teses, percebemos que nem todas elas tratavam efetivamente de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Tinham essas palavras no seu título, nas suas palavras-chave, né, e por isso foram selecionadas, mas não se aprofundavam, às vezes nem tratavam do tema em si. Então, o que nós fizemos, apoiados nos professores, nas suas orientações e na bibliografia, principalmente do Camargo, foi fazer uma leitura flutuante dos resumos, dos objetivos dessas 150 teses, para selecionar apenas aquelas que efetivamente tratavam de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, seja no seu escopo, seja na sua orientação de teoria principal, ou pesquisavam esses conceitos dentro de um ou outro objeto. Após esse processo, né, de seleção, obtivemos 155 teses, as quais nós fizemos a leitura e fizemos uma análise de conteúdo orientada pela Bardhan, pelo texto de Bardhan. Bom, pode passar. Essa nossa leitura, ela foi orientada por todo o referencial lido ao longo do processo, né? E nós encontramos e nos baseamos em algumas categorias de unidades de análise que foram feitas através, principalmente, de categorias estabelecidas pelo Mensah, em 2019, mas o trabalho dele também já foi uma adaptação e nós também fizemos a adaptação dessas categorias conforme os nossos achados teóricos. Então, para vocês terem uma ideia, né, nós tivemos 3 categorias básicas, social, ambiental e econômica, mas fazendo as leituras percebemos a existência de várias intersecções. Então, no campo social, por exemplo, nós temos qualidade de vida, educação, no ambiental, gestão de recursos, preservação, conservação, no econômico, crescimento inteligente, planejamento estratégico e as suas intersecções. Então, todas essas categorias e muitas outras, né, a gente colocou aqui o que foi mais marcante, né, nos ajudaram quando nós fomos perceber essas teses, visitar essas teses. Pode passar. Seu áudio está desligado.
Pronto, vocês estão me ouvindo melhor agora? Tá, consertei aqui. Bom, como resultado, nós tivemos... Dani, pode passar. Esse gráfico aqui, que apresenta, dentre as 55 teses que nós selecionamos, né, que efetivamente tratam sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, aqui mostra a distribuição quantitativa dessas teses ao longo dos anos, até 2018. E a gente percebe que existe um crescimento considerável, né, no ano de 2013, no número de teses defendidas tratando sobre esses temas, o que possivelmente a gente relaciona com a realização da Rio+20 em 2012, que nesse evento, né, esses temas são bastante debatidos, então talvez por isso tenha tido uma maior produtividade nessa área, e depois um crescimento novamente em 2017. Pode passar, Dani. Bom, ao observarmos a distribuição das teses analisadas nas regiões brasileiras, nós observamos uma diferença no quantitativo delas, onde, por exemplo, na região Nordeste, nós contribuíram, né, com 25% das teses, 25%, não, perdão, com 25 teses analisadas, sendo distribuídas 10 no Ceará e 15 na Paraíba, ao passo que na região Sul, existia apenas 2 teses, né, as 2 produzidas no estado do Paraná. Este dado nos desperta para a realização de mais estudos, né, em busca de uma correlação para tal discrepância, pois no que nós analisamos não pudemos chegar a um denominador. Bom, um resultado muito interessante nós tivemos é que 52% dessas teses, elas vão abordar efetivamente caráteres ambientais, sociais e econômicos desses conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Muitas delas vão estar realizando indicadores, índices de sustentabilidade e efetivamente nos seus resultados têm presentes análises fazendo essas 3 abordagens. É interessante ressaltar que nós também não encontramos teses com caráteres efetivamente, exclusivamente social, e quando nós fomos fazer a leitura efetiva dessas teses e a análise delas, ainda nesse momento, embora tenhamos tido todo o cuidado na seleção, 11% delas nós não podemos aplicar, consideramos que elas não se aplicam porque elas não desenvolvem efetivamente o conceito e também não aplicam os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável no seu desenvolvimento. Pode passar. Quando nós avaliamos a distribuição das teses por estados, né, com relação às percepções de sustentabilidade, é observado uma distribuição em todas a sustentabilidade na vertente social, ambiental e econômica, em vários estados, com exceção do estado de São Paulo, que contribuiu apenas com uma pesquisa de economia relacionada à sustentabilidade na vertente econômica. Quanto às filiações, né, teóricas, nós preparamos este gráfico, né, que essa imagem ilustra as principais referências apresentadas nas teses em que nós analisamos, né? E nós observamos que existe, sim, uma filiação teórica, né? Onde, de acordo com cada vertente, existe um predomínio de um autor, e poucos apresentaram flutuações, né? Em ambas as teorias, os conceitos analisados. Para ilustrar a nossa pesquisa, né, nós trouxemos algumas teses que nós analisamos no decorrer das nossas buscas. Aqui no ano de 2011, em referência à sustentabilidade ambiental, nós salientamos a tese 2011 FP, que analisa os aspectos relacionados à produção e sustentabilidade do sistema Cabruca. É um agrossistema, né, com cultivo de cacau prevalente na região sudeste da Bahia. Ju, queria fazer mais alguma consideração? Lu? Oi. Não, nesse trabalho, eles falam principalmente, eles citam muito Sachs, né, que fala que o desenvolvimento sustentável deve incorporar os valores voltados ao respeito à diversidade biológica, assumindo a responsabilidade de conservar essa diversidade,
E nos resultados dessa tese, o próprio autor ele fala que os resultados da tese eles são especificamente da dimensão da sustentabilidade ambiental, ele não considerou as outras dimensões da sustentabilidade, então exclusivamente ambiental. Por isso nós categorizamos dessa forma. Em se tratando de sustentabilidade econômica, né, ao analisarmos, nós observamos que essa vertente almeja um sistema de produção que satisfaça os níveis de consumo atual, sem comprometer as necessidades futuras, né? De uma maneira especial, destacamos a tese de 2013, JMC, que discorre sobre a relação entre o crescimento econômico e a manutenção dos recursos. E uma frase que chamou bastante atenção, que não é a sustentabilidade do meio ambiente que ganha importância, mas o produto sustentável que ela gera. Quanto à sustentabilidade econômico-ambiental, ela é alicerçada pelo crescimento econômico e a proteção ambiental, né? A tese que chamou atenção nessa vertente foi de 2017, LELM, né? E que defende o desenvolvimento sustentável rural associado à produção agrícola não agressiva ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, a produção agrícola familiar. Nós tivemos também algumas teses que foram categorizadas nas vertentes, fazendo uma intersecção entre o ambiental, o ecológico e o social, né? Em especial, nós trouxemos aqui para efeito de exemplo essa tese de 2016, que ele faz uma relação direta entre governança e sustentabilidade, focando, nesse caso, uma atividade turística como objeto de pesquisa, e ele vai fazer, nos seus resultados, uma conciliação entre o foco ambiental e o foco social desse conceito, para entender os impactos causados por fatores econômicos. E essa é uma constante em teses e nas teses que nós analisamos, faz essa intersecção entre ambiental e social, né? Essa forte preocupação de como os fatores econômicos causam realmente um certo impacto, tanto em fatores sociais quanto em fatores ambientais, e, portanto, a necessidade, né, quando se estabelecem projetos de sustentabilidade para municípios e regiões, analisar os fatores impactados tanto na área social quanto na área ambiental. Isso é um desenvolvimento recorrente nessas teses, né? Em 2016, o LC cita que a política de desenvolvimento de uma sociedade sustentável não pode desprezar as relações entre homem e natureza que ditam o que é possível em fase do desejável. Pode passar. Quanto à percepção socioeconômica, o diálogo sobre a equidade, capacitação, ética e comércio são frequentes, né? Em especial, destacamos a tese de 2013, MCCA, que aborda a qualidade de vida urbana como um identificador de sustentabilidade e reafirma a postura de Oliveira 2004 quanto à possibilidade de medir e quantificar a sustentabilidade como subsídio na elaboração de políticas públicas, objetivando a isonomia da população. Em relação às teses que abordavam a sustentabilidade ambiental, econômica e social de forma equilibrada, a gente trouxe um exemplo só, tinham muitos, né, foram a maioria das teses encontradas, mas nós trouxemos essa de 2011, que procurou identificar se a atividade de exploração do baru em dois municípios do bioma cerrado podiam ser caracterizados como alternativa sustentável para a geração de renda a partir das dimensões social, ambiental e econômica. E aí, um trecho que foi retirado dessa tese, uma citação, na verdade, que ela fez, que o neoextrativismo ele pode ser considerado um modelo de desenvolvimento sustentável baseado na cultura das populações extrativistas e em sistemas produtivos familiares que harmonizem os benefícios econômicos, sociais e ambientais. Pessoal, estamos chegando no final.
Então, concluindo, pode passar, Dani. A gente percebe que das 955 teses que foram produzidas nesses programas que a gente analisou, dos anos de 2011 até 2018, somente 55 delas discutiam sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Então, isso significa um percentual muito pequeno, né? 5,76% dessas teses defendidas na área, que realmente refletem sobre esses conceitos. E, dentre as 55 teses, nós encontramos 6 vertentes, né, que foram apresentadas já, com exemplos, e a maioria discutiu efetivamente esses conceitos a partir de pelo menos 3 dimensões, né, dimensão social, econômica e ambiental. Às vezes apareciam até outras dimensões. Então, a gente queria fazer alguns agradecimentos à CAPES, ao Instituto Federal, à Universidade Federal do Tocantins, e aos professores Fernando e professora Adriana, pelas orientações ao longo desses meses. E aqui a gente deixa as referências, caso vocês queiram consultar. Obrigada. Obrigada. Passamos, então, agora às inscrições. Inicialmente, eu queria parabenizar ao grupo, um excelente trabalho, muito interessante, tá? Excelente apresentação também. E quem escreveu primeiro? Lucas, correto? Lucas, pode estar aberto, então, para Lucas Kelly, por enquanto. O Kelly. Acho que teve gente que fez comentários aí antes, eu não sei se o comentário indica uma inscrição, aí pode perguntar para eles. Alguém que fez algum comentário antes do Lucas, que eu perdi o comentário aqui, porque eu tive que resolver, e quer antes do Lucas, ou é só um comentário, quer se manifestar? Bom dia. Foi eu que fiz alguns comentários, não foi bem uma pergunta, foi só que eu achei interessante a questão da produção da pesquisa, né, na temática da sustentabilidade ambiental, ser mais evidente no Nordeste, né? Sempre que a gente fala de produção científica, a gente espera o Sul e o Sudeste, né? Sim. E a pesquisa de vocês, o trabalho de vocês evidenciam o contrário, né? Então, é da gente pensar mesmo, né? A Valena até colocou da importância, né? A que importância se dá à sustentabilidade, né? Nesse viés que abrange o social, o ambiental e o econômico, né? Nas regiões do Brasil. Então, é importante a gente olhar e entender. Acho que essa é uma grande relevância que o trabalho trouxe. E fiquei feliz ao ver Guattari citado. Aí eu perguntei, foi o Félix Guattari? É o Félix Guattari? Porque vai que tem outro autor com o mesmo nome, sim, né? Félix Guattari, ele é da esquizoanálise, né? O psicanalista, e eu usei ele no meu mestrado, assim, para falar da subjetividade, e vocês me deram uma pista para o meu projeto. Vocês citaram, eu corri aqui na internet e vi, ele fala sobre ecosofia. Então, ele vai falar, eu não sabia que ele escrevia sobre isso, então já busquei um artigo aqui e vou ler, depois vou conversar com o meu orientador, estou sumida, mas eu volto. Achei fantástico o Félix Guattari, era só isso, assim mesmo, essas considerações. Obrigada. Obrigada, Daniela. Então, Lucas, Kelly, eu também me inscrevi rapidamente. A Valena também fez uma pergunta aqui, ó. Valena. Oi, bom dia. Queria parabenizar as meninas, foi muito boa a apresentação. Eu só queria comentar sobre o termo, que como elas falaram, né, que quando a gente fala de sustentabilidade engloba a ambiental vários aspectos, é um termo compacto na sua origem, né? Na verdade, o que ocorre, que a gente verifica que ocorre, é que sempre que a gente vai usar depois, a gente acaba separando, e o que eu noto, pelo menos, eu não sei se elas concordam, mas é justamente esse uso errado do termo que é o problema, não o termo em si, mas o uso errado dele, que aí na hora que eu separo, por exemplo, que eu vou falar sustentabilidade social, então eu já separei do econômico e do ambiental, e aí já não é mais o termo na sua origem de criação, entendeu? Então, é isso que eu noto, que ele é um termo da economia, né, pelo que eu conheço, dentro dessa coisa da economia verde e tudo mais, mas ele realmente ele é um termo excelente na sua teoria,
O problema é a prática, o uso que nós fazemos dele, porque a gente, quando vai usar, puxa por um lado ou por o outro, pelas nossas tendências normais de pesquisa, e aí nós é que pecamos no uso do termo, e não o termo que seja errado. Não sei se o grupo da pesquisa concorda comigo. Eu não sei se o meu áudio ficou muito ruim no início da apresentação, mas eu falei, né, que o problema é exatamente esse, que é um termo que ele é feito para ser usado com equilíbrio entre essas três dimensões, mas o que a gente vê é que sempre existe um prevalecimento de uma dimensão sobre a outra, e a gente acaba sempre indo por um viés ou outro nas pesquisas acadêmicas, o que não deveria acontecer, né? E sim um equilíbrio entre as três. Esse foi o principal problema, que eu não sei se meu áudio estava muito ruim no início da apresentação, depois eu mudei aqui, botei uma webcam. E uma questão que foi professora, é melhor a gente responder um a um ou só no final todo mundo? Tá fechado, seu áudio. Fechado. Vamos esperar o Lucas e a Kelly já fazer a pergunta, que aí a gente já muda a resposta para a gente otimizar, tá? Lucas, sua pergunta? Tá, fazer um bloco, né? Bom, foi bom começar aí pelas questões da Daniela e da Valena, porque às vezes alguém pode ficar pensando assim, quem tem que falar são os professores e tal, e não tem nada a ver isso, né? A gente quer trocar ideias com todo mundo, né? Então, é bom que vocês participem até mais do que nós, né? Bom, eu estou com muita expectativa hoje, assim, da gente, eu falei muito com o grupo, né? Eu falei assim, eu acho que a gente vai ter condições aí de terminar a sexta-feira com uma noção mais clara de onde a gente está metido, né? Quando a gente está nas ciências ambientais. E aí a sugestão do tema que partiu lá do Fernando, lá no início, acho que foi muito feliz para a gente ter essa consciência mesmo, né? Que às vezes a gente não para olhar essas coisas, né? E, enfim, eu fiquei pensando o seguinte, queria saber do grupo se em algum momento aí nas leituras, né, vocês se depararam com a seguinte questão, que essa coisa dos conceitos, né, quando a gente está trabalhando com eles, a gente obviamente vê que eles estão muito presos assim, ao universo universitário, universo acadêmico, intelectual, né, e que às vezes eles não têm tanto lastro nas bases, né, no mundo da vida, né, na experiência de cada lugar, né, no senso comum também. E aí me lembrei um pouco da tese do Fábio, eu não sei se vocês chegaram a trabalhar com ela aí nesse levantamento, né? Foi uma tese que tocou nessas questões do CIAMB, né? E aí ele foi verificar essa coisa da sustentabilidade, do desenvolvimento, com as quebradeiras de coco, né? Lá no Bico do Papagaio. E aí a gente vê o quanto, às vezes, quando você vai lá para a base, vai lá para o campo, o quanto está distante, às vezes, do conceito, né, que a gente vê nos livros. Tá? Muitas vezes, só para citar um exemplo, né, quando você usa esse termo sustentabilidade, muita gente entende como sustento, né, como ganha-pão, como se manter no dia a dia, enfim. Então, às vezes, acho que tem essas distorções. Aí eu queria saber se vocês se depararam com isso em algum momento, se isso entrou na discussão, ou alguma coisa nessa linha, tá? É isso, obrigado, parabéns. Obrigada, Lucas. Kelly, já pode fazer a sua pergunta, e aí a gente já abre para as respostas. Gente, bom dia a todos. Eu, inicialmente, vou parabenizar o grupo. Foi uma boa apresentação. Nós temos alguns problemas que eu vou pontuar, mas, de modo geral, foi muito boa. Tá? E as minhas colocações são sempre no sentido de estimular o debate, de fazer com que vocês tenham aí uma pulguinha atrás da orelha, que leve a pensar um pouco mais. Vocês, se têm a coragem, né, de trabalhar com um conceito muito problemático, tá? Ele é um conceito muito mutilado, e os próprios trabalhos que vocês, né, trouxeram evidenciam isso. É um conceito apropriado pelo Estado, pelo político, e o político consegue deturpar
muito o conceito de sustentabilidade e de desenvolvimento, que já é um conceito problemático, juntado com um conceito de sustentabilidade igualmente problemático. Então, é um desafio, tá? Eu parabenizo o grupo, né, por conta desse desafio. Então, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, são conceitos que a gente tem que discutir com 2 pés atrás, tá? Não é só com um, não. São 2. O primeiro é pensar o que é o conceito. O conceito é uma construção intelectual. Ele é próprio da academia. É um conceito? É um termo? É uma noção? Tá? Então, o quanto é o conceito e o quanto a gente precisa alimentar esse corpo intelectual para que ele ganhe status de conceito. Por aí. Eu posso falar alguma bobagem, porque eu perdi um pouco o objetivo geral, que vocês falaram muito rápido, né, por conta dos 20 minutos, mas eu perdi um pouco. Mas, assim, com relação à metodologia, por que 2011 a 2018? Tá? Por que esse período? Outro ponto, gente, assim, na medida que vocês foram apresentando, eu percebo muito mais uma pesquisa quantitativa do que uma pesquisa qualitativa, que usa aí análise de discurso. Tá? A gente faz, gente, o que é possível. Análise de discurso é um método muito difícil para a gente executar aqui no seminário de integração. Vocês encontram, gente, categorias ou unidades de análise? Ou só termos de análise? Tá? O método possibilita isso. A gente chega primeiro nas palavras-chave, nos termos para análise. E na construção do método, né, a gente vai chegar a algumas poucas categorias de análise. Tá? Então, o cuidado aí, o trabalho de vocês me parece, aí, pelo que vocês apresentaram, muito mais quantitativo, e não há problema nisto, do que propriamente uma análise de conteúdo. Vocês destacaram palavras-chave pelos filtros que vocês usaram. Mas elas não são ainda categorias ou unidades analíticas. Elas podem vir a ser, se vocês seguirem trabalhando, né, com mais, né, densidade, e certamente serão um número muito menor. Tá? Outro ponto que eu chamo a atenção, o uso da palavra método. O que a gente tem, sobretudo dos nossos trabalhos aqui, gente, é metodologia da pesquisa. É a operacionalização da pesquisa. O método, com letra maiúscula, são os grandes métodos da ciência, tá? E eu chamo a atenção também, né, o que é uma perspectiva teórica? Kelly, vamos ser breves para a gente caminhar. Gente, o que é uma pesquisa teórica? Dos que vocês citaram aí, na minha perspectiva, olhando assim o título, né, porque vocês apresentaram os títulos, nenhuma delas é teórica. Tá? E aí, é esse cuidado, tá? A gente tem uma análise teórica, ou a gente tem uma análise parte teórica, parte empírica, ou uma análise que é empírica, fazendo citações da teoria, tá? Então, tem que tomar cuidado. O que é uma análise teórica? A análise teórica, a gente vai debater o conceito. Tá? Vai colocar o conceito, inclusive, em xeque. Tá? Na maioria das vezes, ela nem usa nada de empiria. Ou se usar, são só exemplos rápidos. Então, acho que vocês precisam ter esse cuidado. Vocês trabalharam com teses teóricas, das que vocês apresentaram? Nenhuma, na minha opinião. Mas que elas têm parte de teoria e parte de empiria. E talvez algumas aí, são vocês, né, a gente não tem condição diante da apresentação, algumas são meramente empíricas, porque a gente tem teses empíricas, gente, que cita a teoria, tá? Fechando, tá?
Porque nós temos as respostas ainda. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, e não podemos fazer, gente, é a mutilação dos conceitos, tá? A gente faz isso sem dó e nem piedade, tá? A gente acaba com o conceito, mutila o conceito. O conceito tem uma potencialidade e nós mutilamos ele. Mas parabéns ao grupo, gente. Muito obrigada. Desculpa a demora. Obrigada, Kelly. Eu também me inscrevi, eu só tenho uma pergunta rápida, porque num dos gráficos vocês colocaram que a possibilidade do pico lá seria em função de 2012, 2013, em função da ECO. Mas uma tese demora 4 anos. Como relacionar isso no tempo em que vocês previram a correlação? Então, eu vou fechar aqui com essa pergunta e abro para o grupo responder, fecho esse bloco para a gente ir para o próximo grupo. Parabéns. Posso começar? Não, é que a professora, vou falar mais ou menos na ordem que foi citada, né, que a professora Kelly falou que nós dissemos muito rápido, né, os objetivos, né, assim, nós tivemos como o objetivo principal analisar o conceito, como ele era trabalhado nesse período. O período em si que nós estipulamos, que foi de 2011 a 2018, ele foi escolhido porque em 2011 é quando efetivamente é criado, né, o Programa de Ciências Ambientais. Claro. Nós iniciamos por ali e finalizamos em 2018, porque foi o último período de dado que a gente tinha acesso pela CAPES. Então, foi por isso que a gente estipulou esse período, né? E nos objetivos específicos, era nessas teses que a gente tinha, né, nessa amostra de teses, a gente queria ver a construção, de como foi feita a construção desse conceito, ver as diferenças de interpretação, identificar as teorias, as bases teóricas que elas utilizavam. Então, por isso que, realmente, ela é meio empírica porque, assim, a gente analisou não a fundo o conceito, não o conceito, mas a teoria que aquelas teses citavam, mas sim a frequência com que aqueles autores eram citados, né? E aí, quando a gente ia ver o autor, a gente conseguia identificar se ele tinha uma visão um pouco mais econômica, social, ambiental, ou se ele conseguia transitar nessas outras intersecções, né? E eu me lembro que é só, meninas. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Minha pergunta do professor Lucas. Em relação a RI+20, sim, a tese demora 4 anos para ser finalizada, né? Mas era um evento que já estava sendo esperado há bastante tempo, né? Então, a gente imagina que talvez pelas discussões, né, pela expectativa desse evento, talvez tenha suscitado maior interesse por esses temas, né? Houveram muitos eventos preparatórios que antecederam, né, e a própria academia também se movimentou para, naquele momento, adentrar mais na pesquisa, porque a pesquisa, ela, embora historicamente o conceito tenha também sido desenvolvido dentro da academia, também, né, mas não fundamentalmente, a academia se movimentou para se apropriar de todas essas questões e também participar desse momento que foi considerado tão importante no Brasil. Então, a gente tem 2 momentos de pico, que é bem na RI+20, e 4 anos depois também a gente tem um momento de pico de produções. Desculpa, Luiz, entrar aqui. Pode falar. Não, era isso mesmo. A Dani falou lá no comecinho, desculpa, foi Valena, né? Se tinha um uso equivocado do conceito, e eu vou aproveitar a Valena, vou responder falando sobre isso um pouco, sobre o que o professor Lucas falou, a professora Kelly também. Quando nós iniciamos a pesquisa e conversamos com professores, elegemos o
tema, nós ficamos muito encantadas com essa possibilidade de trabalhar a sustentabilidade e de perceber a formação dela enquanto conceito. Há uma percepção enquanto conceito, sim, há uma concepção da sustentabilidade e até uma apropriação dela pelo discurso. Nós decidimos não entrar na ordem do discurso, por isso começamos a delinear uma análise de conteúdo, né, como a professora Kelly bem falou, ela precisa ser mais bem direcionada, mais bem desenhada, mas percebemos que se fôssemos para análise de discurso, já havia muitos trabalhos na área, e muito fortalecidos, precisaríamos nos fortalecer muito mais, e também não era a nossa intenção, naquele momento, tratar essas questões, e mais todo o desenvolvimento teórico desse conceito. Esse conceito, ele tem 3 principais vertentes, vamos dizer assim, vertentes não, mas focos de formação. Primeiro, o mais importante, talvez, né, o que deu início ao conceito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, foi a preocupação ambiental. O problema ambiental grave, uma crise eminente, o relatório do Clube de Roma, então houve toda uma movimentação em torno de perceber se não cuidássemos do meio ambiente, aonde as gerações futuras vão parar. E nesse momento, esse conceito ele vai fortemente contra a ideia de desenvolvimento, que era um conceito eminentemente econômico, a ideia liberal de desenvolvimento, de vamos extrair da natureza todos os recursos que ela pode nos dar. Então, nesse momento, é um conceito um conceito mantido dentro da área conservacionista. Há uma evolução desse conceito, há uma apropriação política desse conceito por gestores, por países, né? Alguns tentando e aderindo à ideia de sustentabilidade, tanto que um dos relatórios mais importantes foi feito pela primeira-ministra da Noruega, e também contribuiu drasticamente para a evolução desse conceito. Num último momento, há uma apropriação social, porque percebe-se que o conceito de sustentabilidade está intimamente ligado à questão da pobreza e da desigualdade social. E aí entra esse terceiro foco. Talvez por isso ele esteja um pouco menos desenvolvido nessas teses que nós analisamos. Mas ainda há um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento do tema, não só do conceito, né, do tema da sustentabilidade. Nós também vimos alguns trabalhos que fazem essa diferenciação de sustentabilidade como conceito, como tema, como foi essa evolução, como foi a apropriação do discurso. Mas como nós preferimos manter um foco, que a professora Kelly até no nosso projeto, ela falou, olha, tem um foco, tenha cuidado para produzir um recorte. Então, nós fomos recortando dentro daquilo que nós acreditávamos que ia dar para a gente algum resultado plausível, porque a gente tem a intenção de evoluir, lógico, como a professora Kelly bem salientou, a gente precisa evoluir bastante nesse trabalho, né, mas para, no futuro, seguir e tentar, talvez, uma publicação. Concordo com a senhora, quando a senhora falou que tem uma mutilação de conceitos, que isso é feito, percebemos isso claramente, né, então, por isso que sentimos necessidade de filtrar, né, vamos dizer assim, cada vez mais as teses, porque apropria-se de sustentabilidade para justificar a extração de minério, para justificar todo tipo de impacto que é absurdo, né? E por fim, então a gente vai abrir para a gente fechar bem rapidinho para os professores orientadores, né? A fala deles, gente. O tempo nosso, vamos tentar ser breve para que todos os grupos possam haver debates calorosos como a gente está tendo mesmo. Então, Adriana e Fernanda. Só posso falar? Fernando quer falar primeiro? Pode ser? Então, obrigada, gente. Bom dia. Primeiro, agradecer a homenagem ao professor Lamadrid. Nos últimos anos, eu tive uma proximidade dele, né? Bastante por conta do sistema IAD, que ele colaborou, e foi muito bonito. Bom, agora vamos aqui para a apresentação. Parabenizar ao grupo, as meninas pela apresentação, pela dedicação, ao professor Fernando, que trabalhou comigo e muito bem, né, colaborou demais, e, assim, o professor Lucas tocou num aspecto interessante que da professora Kelly
assim, já falaram bastante, mas só ele falou algo muito interessante, que existem vários conceitos e que muitas vezes eles estão, né, na parte intelectual, no ambiente acadêmico, às vezes são muito mal utilizados até dentro do ambiente acadêmico. O que aconteceu nesse processo de filtro, gente? Esse processo de filtro, na verdade, foi eliminando inúmeros trabalhos que mencionavam esse conceito totalmente descontextualizado, na verdade, de qualquer conceito. É porque, às vezes, é legal você falar em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, são termos ainda na moda, apesar de terem sido originados há vários anos atrás, mas ainda muito utilizados sem preocupação do que isso exatamente significa no âmbito ambiental, social, econômico, exatamente naquele trabalho. E o professor Lucas falou disso vinculado às comunidades em si, à sociedade. Isso é muito interessante. Gente, se dentro da academia digamos assim, muitos trabalhos não se preocupam com isso, para as comunidades é muito mais complicado a compreensão disso, o que é para eles, né? E às vezes a gente não se preocupa com isso, o que é para as comunidades, o que é para a sociedade, e a gente deveria se preocupar demais, porque uma conservação mesmo, né, depende de tudo isso. Então, achei muito interessante essa observação do professor Lucas, e mostra, mais uma vez, o distanciamento da academia da sociedade em geral. É isso. Parabéns, gente. Obrigada. Então, vamos lá. Antes de começar a minha fala, rapidão, eu só queria fazer alguns esclarecimentos com relação à metodologia, né? Várias pessoas perguntaram no chat aqui o número de teses, né? E esse número, na realidade, ele vai variando em função da aplicação dos filtros, né? Então, por isso que começa com um número grande, que na realidade era muito maior, se a gente colocasse como um tema da tese, não como título. Aí eu já respondo a uma pergunta do professor Lucas, se a gente teria ou não analisado a tese do Fábio, é que ela não traz no critério do título os dois termos, os dois conceitos lá. Então, a gente não contemplou, porque a gente foi fiel ali aos filtros, né? E aí, esse número ele vai variando. Realmente, Kelly, é um conceito problemático, mas isso dá uma deixa fenomenal, porque é exatamente as coisas problemáticas que nós temos que pesquisar. Eu gosto muito de frases soltas, né? Como eu não sou uma pessoa lá muito inteligente, eu fico pescando frases nos livros. E eu tenho uma frase do Albert Einstein que eu adoro, que é essa daqui, eu vou ler para vocês. Ó. Se eu soubesse o que eu estava fazendo, não seria chamado de pesquisa, entendeu? Então, é nessa linha. Eu acho que quanto mais problemático, mais a gente tem que se debruçar. E aí que a gente vê que o Lucas colocou agora, quase por último aqui, que é muita retórica, e realmente é muita retórica, né? Tem muito. Se a gente conseguir amadurecer a discussão para chegar lá na análise de conteúdo, nós vamos ver que nós vamos estar aí na casa dos décimos, né? De que realmente tem contribuição, né? A outra coisa, nenhuma tese faz uma discussão teórica do conceito, nenhuma. Então, a gente queria fazer isso no início, mas quando nós juntamos todo o material e começamos a transitar por esse material, nós falamos, olha, só se a gente pegar outro tipo de tese, porque com esses filtros, com essas bases que nós construímos, não tem nenhuma que chega a esse aprofundamento. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Não é só a gente criticar que não existe, porque a ideia desse seminário é a gente olhar para ele como um espelho. Então, se não tem nenhuma tese que está fazendo a discussão do conceito, esse é um problema nosso, né? É um problema nosso, ou seja, dentre todas essas teses, nós estamos. Ou seja, nós não estamos refletindo sobre nós mesmos. E aí, agora, realmente, para fechar, nós vamos tentar, né,
trazer uma discussão um pouquinho maior para o CIAMB, que é tentar fazer com que esse seminário ele não morra aqui hoje, mas que isso se constitua uma ideia de que as teses em ciências ambientais elas precisam alicerçar, né, os seus conceitos aí, senão fica muito jogado. Então, quando a gente chega nas bancas de projeto ou dissertação, fala onde estão as ciências ambientais no teu projeto, muitas vezes os alunos não sabem, e aí eu vou mais além. Muitos professores também não sabem onde nós estamos. Por isso eu fiz essa provocação. E, por último, eu já vou sair, aí vocês podem xingar, porque os alunos da graduação já estão doidos aqui, que eu tenho aula agora na graduação, mas por uma boa saúde da nossa coordenadora, gente, vamos tentar fazer as falas de maneira sucinta, porque senão até o final do dia ela fica louca. Tá bom? Obrigado.